Hoje nós estamos no capítulo 58 do profeta Isaías. E a palavra de Deus aqui, eu quero que você seja bastante precioso, atencioso, para que você entenda aqui que o Senhor quer falar e vai falar com você. Você vai sair daqui levando a tua vitória. Ele tem uma característica bem importante que diz assim: clama em alta voz. Quando ele começa a falar, ao povo, Isaías então, ele começa pedindo que clame em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta, Deus falando a Isaías, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, a casa de Jacó, os seus pecados. Começa desse jeito, capítulo 58, uma ordem de Deus, dando ao profeta Isaías, para que clamasse como trombeta, as transgressões da casa de Jacó, o povo de Deus. O que estava acontecendo era o seguinte, o povo estava procurando a Deus de alguma forma. E ao contrário de muitas vezes nós vermos na Bíblia uma palavra exortativa, no capítulo 58, o povo estava procurando a Deus. Mas como que estavam procurando a Deus? Estavam interessados, estavam procurando a Deus com interesses, inclusive questionando a Deus. Eles estavam fazendo jejuns, se colocando em pano de saco, colocando cinzas como ornamento sobre a cabeça. Para quê? Para mostrar para outras pessoas. A palavra diz ainda que eles eram e estavam como um junco, que é uma planta que se curva. Então eles andavam com aquela aparência de quem se achava humilde, o suficiente para questionar a Deus, rasgado em panos de sacos, prostrados, e andavam pela cidade, achando que Deus estava se agradando da forma externa de ser, achando que Deus estava realmente preocupado com a simbologia, a ponto que, se você observar um ponto mais adiante, no versículo de número 3, há uma indagação: por que jejuamos? Era o questionamento do povo a Deus. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Aí eu lembro de Joel, se não me falha a memória, no capítulo 2, verso 13, que a palavra de Deus diz assim: antes de rasgar as vossas vestes, rasgai primeiro o vosso coração. É noite de você rasgar o vosso coração na presença dEle. Nessa noite Deus não está preocupado se você ora muito. Não, eu oro muito, eu estou fazendo madrugada com Deus. Não estou dizendo que isso é importante, mas eu estou dizendo como a forma que você vai a esse encontro com Deus. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu venho aos cultos, eu venho na segunda com Deus, eu venho no domingo, escola bíblica dominical, eu venho na quinta-feira da vitória, eu faço todos os programas, mas nessa noite Deus não quer saber disso. A pergunta que Deus faz é: como está o teu coração? Como está o teu interior?
E assim estava o povo. E Deus chama a atenção, que melhor do que fazer jejum, é fazer o que realmente importava e que importa na obra do Senhor. E quando você vê no verso que nós lemos aqui, e para adiantar, a Bíblia diz, no verso 11, diz assim, e no verso 10, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Estava falando das obras, estava falando de como se comportar, estava falando de se importar com o que está próximo de você. Muitas vezes nós ficamos tão focados nos nossos problemas, nós ficamos tão centrados naquilo que aflige a nossa alma, que nós muitas vezes não temos condições de olhar um pouquinho para quem está do nosso lado e perguntar para ele: como que você está? O que tem acontecido com você? Muitas vezes a pessoa some da igreja, você não vê mais ele nos cultos, desapareceu. Aí você diz assim: não, mas importa que eu esteja indo. Não, quem tem que ir atrás dele é o pastor. Será que é só o pastor que vai morar no céu com Jesus? Ei, filho, a palavra de Deus diz que na casa do meu pai há muitas moradas. Sabe de quem é essa morada? É nossa, é nossa, é nossa. E é por isso que nós temos que ir atrás dessa pessoa, essa alma faminta que fala. E aqui eu não estou falando de uma fome física, ainda que o texto pode se referir, mas eu falo dos famintos espirituais, sei lá, machorecas, dos famintos de Deus, dos que estão doentes espiritualmente, que não conseguem ter força para caminhar, e nós às vezes passamos diante da casa dele, na porta deles, e nós não temos coragem muitas vezes de chamá-lo, de fazer uma pergunta, de acolher aquele que tem a alma faminta. Mas se abrires a tua alma ao faminto e fartares, aí a palavra usa a expressão alma aflita. Um conselho que você dá para alguém pode desviar ele do mal. Nós precisamos nos preocupar mais com quem está do nosso lado. Precisamos nos preocupar uns com os outros. A ponto que Tiago diz assim: olha, se tiver que confessar as vossas culpas, Tiago diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Essa é a palavra de Deus. Então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Esse verso nós sempre dedicamos ele nas datas comemorativas, o verso 11, e foi o que me chamou a atenção nessa noite. Sempre eu dedico a alguém, sempre também, o pastor Toninho fazia isso, deixo para a sua meditação, Isaías 58, verso 11, acho que vocês já ouviram, é um clássico, para datas comemorativas, aniversários. Ele diz assim: e o Senhor te guiará, se você abrir a tua alma ao faminto, continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como o quê? Leia aí. E serás como um, vamos falar mais alto, e serás como um, e como um manancial.
Aí tem uma característica onde eu vou me ater nesta noite, onde eu quero falar. O que é um manancial? É a Bíblia que diz. Olha, o manancial, ele, na sua origem da palavra, ele significa um fluxo de água que sai da terra. Veja onde Deus vai chamar a tua atenção nesta noite. Então, o manancial é um fluxo de água que sai da terra. O manancial também tem como significado uma nascente abundante de água. Então, um fluxo de água que sai da terra. E a maioria das vezes, quando a Bíblia se refere a manancial, está falando no original da palavra, num abastecimento natural, flui naturalmente, uma nascente abundante de água. E a terceira característica, para ser um manancial, tem que ser aquele ou aquilo que emana incessantemente. Então, para ser um manancial, precisa ter 3 características específicas, e serás como um manancial. Então, primeiro tem que fluir um fluxo de água, que sai abundantemente da terra, uma nascente abundante de água, e essa nascente, ela tem que abundar completamente, tem que abundar, tem que emanar incessantemente. E a diferença que nós vemos aqui, em manancial, e um ponto de água qualquer, ou uma fonte de água qualquer, ou uma fonte, que a gente chama de olho d'água, que não é um manancial. Um olho d'água não é um manancial. É que o olho d'água, alguém já ouviu essa expressão, ali tem um olho d'água. Ele fica minando, pastor Oswaldo, mas um dia, ele pode estar com água, outro dia, ele pode estar apenas úmido. O olho d'água, outro dia, ele pode estar seco. Dependendo da estação, ele até flui água. Mas dependendo, ele seca. A ponto de você passar e falar, olha, eu já tive algumas vezes visitando fazendas, e o produtor rural que me acompanhava, dizia para mim bem assim, o Cleveson, vamos ali porque ali tem um olho d'água. E eu trabalhava com irrigação, e eu falava, então vamos lá, e nós caminhávamos, pastor, entrávamos em caminhozinhos pequenos, e labirintos, descíamos, e muitas das vezes, quando era verão, ele ficava procurando, não, era aqui, o olho d'água era aqui, e nós ficávamos, ele tirava uma tábua, e olhava, falava, olha, sumiu o olho d'água, e nós voltávamos com a sensação, ele falava, olha, eu não estou mentindo, tinha um olho d'água aqui, e o olho d'água sumiu. Mas quando nós falamos aqui de manancial, no manancial não acontece isso, porque o manancial ele é um fluxo abundante, no manancial ele tem que ser incessante, e Deus tem chamado você para ser manancial, Deus tem chamado você para fluir, Deus tem chamado você para abundar, Deus tem chamado você para influenciar. O que você quer ser nessa noite? O que você quer ser nessa noite? Ou o que você tem sido na sua vida? Faça uma introspecção, faça uma reflexão.
Muitas vezes tem um dia que está cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus, fala em língua, profetiza, Deus te usa, e depois quando você vai ver, passou um dia, passou uma semana, passou alguns anos, e aí você está seco, vazio, você está totalmente sem água. E aí você não tem se comportado como um manancial, mas apenas como um poço de água seco, ou como simplesmente uma cisterna. Mas nessa noite Deus chama a tua atenção, e que seja como um manancial, um jardim regado, um jardim regado. Deus quer você não só como um olho de água. Um dia tem, outro dia não tem. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para ser uma cisterna escavada. Deus chamou você para ser abundante nessa terra. Abundante nessa terra. Quando passa uma semana, alguém pergunta assim: você é crente? Fala assim: aceita Jesus, sou crente em Jesus Cristo. Quando passa um ano, a pessoa vem assim: olha, você continua assim, permaneci desde o dia que levantei a minha mão, nunca mais eu olhei para trás, nunca mais eu olhei para trás. Eu tenho que abundar, eu tenho que abundar, eu tenho que dar água, eu tenho que dar água. Temos que dar água, porque não somos chamados para ser poço raso. Não somos chamados para ser poços temporãos. O que é poço temporão? São justamente os poços que às vezes tem água e às vezes não tem água. Não pode botar uma bombinha que quando você viu, acabou a água. Acabou a água. Água representa o Espírito Santo de Deus na sua vida, meu filho. Ei, não tem hora para você entrar em ação. Você acha que hora que o endemoniado vai bater na tua porta e você vai ter que expulsar o demônio? Você acha que hora que alguém vai chegar e falar assim: irmã fulano de tal, ora por mim? Você acha que tem momento para alguém chegar e falar bem assim: eu estou precisando de uma palavra, e você tem que ter a palavra? Mas por quê? Porque você não é poço, você não é cisterna, você é fluxo de água abundante, você é aquele que manda incessante, você é aquele que Deus tem te dado água. Como é que você tem passado os seus dias? Mas nessa noite eu vejo Deus enchendo alguns aqui nessa noite. Eu vejo níveis que estão pela metade sendo restaurados. Eu vejo níveis que estavam quase acabando, e Deus vai botar água nesse manancial que vai fluir, e vai fluir. Abai, da onde vem esse rio? De que casa que está vindo esse rio? Oh Deus, Deus. Da onde que flui? Aleluia. Mananciais. E será como jardim regado, como manancial, cujas águas não pode faltar. Paulo sabia exatamente isso. Paulo sabia o que ele estava falando. Quando ele chama a atenção, diz aqui: sede firmes. O que é ser firme? Ele responde na segunda parte: sede constantes. Abundantes. Só o manancial que pode ser abundante, com os anos abundantes, abundantes, abundantes. E tem mais: quando você é um manancial, a tua luz romperá como a alva, e o Senhor se apressa em curar você. Eu digo que crente que tem reserva, eu digo que crente que abunda, não fica na fila, pastor. Não fica na fila. Não fique. A palavra de Deus é a palavra que garante.
porque tem para abundar, tem para dar. Só pode dar aquele que tem. Só pode dar água aquele que tem água. Mas como que vai dar água a alguém se não tem? Como que você vai beber de uma fonte? E eu não sei em que fonte você está bebendo, que tem menos que você. Procurem caminhos errados muitas vezes, portas erradas,